Fala, alunos do Colégio Gênesis, aqui é o professor Júlio Miranda. Hoje vamos estar na aula de religião, tá, pessoal? Mas antes disso, vamos começar nossa aula se higienizando, tá ok? Álcool 70, todos contra o coronavírus, tá? É fundamental você se higienizar, manter o distanciamento, tá? Vamos começar, pessoal. O tema da nossa aula de hoje é, repita comigo, crenças, convicções e atitudes, tá bom? Crenças vem de acreditar, ter fé. Lá em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1 diz, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova de que existem coisas que nós não podemos ver. Ou seja, a fé, além de acreditar, é ter certeza. Convicções é um sinônimo de certezas, tá, pessoal? E atitudes? Atitudes a gente lembra de oração, Orar, Ação, ou seja, orar e agir. É a busca por uma prática espiritual. É isso que nós vamos falar hoje na nossa aula, queridos. Tá bom? É sobre a questão das crenças, da própria formação da religiosidade, tá bom? Vamos falar como isso tem contribuído para a sociedade, na condução da mentalidade dos indivíduos, Vamos falar também sobre a questão da religiosidade e espiritualidade. Será que são as mesmas coisas? Há diferenças? Andam separadas ou juntas? A gente vai discutir hoje isso na nossa aula, tá bom? Pessoal, me acompanhe aí, eu passei para vocês uma apostila, tá bom? Diz assim mesmo nisso: a crença e a formação religiosa permanece até hoje na alma da filosofia moral da sociedade. Ou seja, queridos, a crença e a formação religiosa, ela contribui, ela influencia até hoje na vida dos indivíduos. Elas não foram esquecidas. Até hoje há práticas de crenças do próprio sistema religioso que contribuem para a mentalidade, para o pensamento, contribuem para atitudes e práticas que são reconhecidas por muitas famílias, de uma tradição e uma busca de uma renovação, tá? Queridos, a religião não só ensina a virtude, como ela catalisa ou acelera, tá bom? A ação moral, tá bom? Ou seja, a religião, ela não só ensina o que é bem, o que é mal, o que é certo e o que é errado, tá bom? Ela estimula, tá bom? A nós praticarmos bem, tá bom? Não é eu conhecer o bem apenas na teoria, mas é eu praticar. Caso uma pessoa precise de roupas, doe. Caso alguém precise se alimentar, dê comida. Caso você tiver condições de dar alguma coisa, Mas se você não tiver condições, se uma pessoa precisar de oração, ore. Apresente essa pessoa de acordo com a sua fé, com a sua religiosidade, tá bom? Outro ponto aqui é que um economista chinês, ele chegou a estudar a democracia, e olha o que ele disse, em relação aos americanos que frequentavam igreja, pelo menos uma vez na semana, assim como sinagogas, no caso para os judeus. Lá na vossa terra aprenderam que deviam obedecer à lei de livre e espontânea vontade, que deviam respeitar a propriedade dos outros e não roubar. Foram ensinados que nunca deviam mentir, que deviam respeitar a vida e a liberdade dos outros, na medida em que respeitavam a vossa. Ou seja, queridos, a religiosidade, a crença, a fé, essa mentalidade, ela contribuiu para que uma sociedade viesse a ter boas práticas, boas escolhas, boas decisões, Isso aconteceu com os americanos, que esse chinês ele comentou que isso influenciou eles a não roubarem, a não mentir, a não tomarem posse de propriedades, tá bom? Viesse a se respeitar e respeitar o próximo, Essas pessoas, elas não fizeram isso somente para serem punidas pela lei, até porque elas aprenderam
a respeitar a lei. Mas elas não fizeram isso somente pelos olhos humanos, talvez da autoridades e governos que pudessem repreender, não, mas principalmente pelos olhos do Senhor, pela mão do Criador, pelo respeito daquele que pode tudo ver, pelo ser supremo que nós conhecemos como Deus, tá, queridos? Então, essas pessoas, por temor ao Criador, né, esse temor, medo de serem castigadas, medo de serem punidas, elas buscavam se autoavaliar em seus comportamentos, tá bom? E isso, queridos, influenciou a democracia da sede na América, tá bom? Isso para a maioria das pessoas, tá bom? Que fossem religiosas, influenciou isso de maneira espontânea, ou seja, obedecerem à lei por livre e espontânea vontade, e não serem obrigados, e não serem dominados, mas sim a respeitar as leis de livre e espontânea vontade, tá bom? Vamos agora comentar sobre espiritualidade. A espiritualidade, queridos, ela vem do latim, tá bom? Que diz spiritus, tá bom? Ou seja, são crenças, atitudes e práticas que levam ao transcendente. O que seria o transcendente? Seria aquilo que está além do plano físico, bom? Além do plano material, ou seja, a espiritualidade, é aquilo que nós não podemos ver, mas nós estamos sensíveis ao mundo espiritual, bom? Queridos, em relação à religiosidade, ela é encarada, tá bom? A cumprir ritos e acreditar em dogmas, tá bom? Os ritos são as práticas de uma religião, tá bom? E os dogmas são as verdades absolutas ou inquestionáveis, tá ok? Que as religiões geralmente pregam, ensinam, né? Mas isso é a religiosidade. A espiritualidade, ela é uma busca pelo bem-estar interior dentro do amor professado por Deus, tá bom? Ou seja, a espiritualidade, ela tem a ver com o interior, a religiosidade tem a ver com o exterior. As duas precisam andar juntas, de mãos dadas, tá bom? Lembrando que a espiritualidade não é preciso uma pessoa seja espiritual para ser religiosa, ela pode não estar incluída em uma religião. Mas a vantagem de uma religião é em relação à congregação, né? Frequentar o mesmo lugar, tá bom? Compartilhar experiências, testemunhos, ouvir uma mensagem, né? Daquela crença que ele ou ela acredita, para os evangélicos, são os cultos, para os católicos, são as missas, tá bom? Nas sinagogas, para os judeus, e por aí vai. Tá, queridos? Então, a espiritualidade, ela está ligada, tá bom? Ao conhecimento da alma humana, a fé em suas habilidades, acreditar que estamos neste plano para cumprir uma missão, que é amar a nós mesmos, semearmos amor entre os nossos pares e também a todos que estejam procurando paz. Ou seja, queridos, a espiritualidade, ela nos ensina a nos amar o nosso próximo e a termos uma missão para cumprir nessa terra. Jesus Cristo deixou bem claro que ele resumiu os 10 mandamentos em 2, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, de toda a tua força, e que tu venhas amar o teu próximo como a ti mesmo. Não amar o próximo mais do que eu, mas amar como a ti mesmo, se enxergar no próximo, tá bom? Foi o exemplo do bom samaritano, tá? Que os religiosos, tá bom? O sumo sacerdote viu aquele homem que foi espancado, não fez nada, o levita a mesma coisa, mas o samaritano, aquele homem que ninguém dava nada para ele, era até discriminado pela tradição judaica, foi ele que ajudou aquele homem que foi violentado, levou uma hospedaria, ele deixou bem claro, se ele precisar de algo, eu vou dar isso, uma moeda para mais uma diária. Ou seja, espiritualidade. A
Aquele samaritano ele pode não ter sofrido a violência, mas ele viu aquele homem que sofreu, e ele se viu naquele homem. Uma prática comprovada pelo amor foi levar ele à hospedaria, cuidar daquele homem e não deixar ele jogado como os religiosos permitiram. Essa era uma das formas que Jesus ele discutia muito entre os seus discípulos e os fariseus e saduceus, tá? Queridos, vamos continuar aqui, tá bom? A Niura Pandula, uma neuropediatra e pesquisadora da Unesp, ela diz que a espiritualidade ela é como a prática da ética, moral e solidariedade. A solidariedade é você fazer o bem às pessoas, queridos, entendeu? É as doações, é pensar naquelas pessoas que são moradores de ruas ou indigentes, que não têm um teto, é realizar ações sociais, tá bom? Ou seja, é expandir esse amor, tá bom? Além de 4 paredes. Nós somos a igreja. Muitas vezes a gente confunde a igreja com aquele prédio que pode ser considerado um templo, né? Mas nós somos a igreja, a eclésia, chamados para fora, né? Nós somos chamados para fazer o bem, ou seja, os valores da moral, tá bom? Então, a espiritualidade ela está ligada, né, ao que nós chamamos aqui de moral, né? Fazer o bem, reconhecer os seus limites, a prática da ética, o respeito com as pessoas, respeito com as autoridades, respeito com o governo, respeito com o meu próximo, não sou maior e nem melhor do que ninguém, todos somos iguais perante a lei, todos somos iguais perante a Deus. Bom, pessoal, vamos aqui dar continuidade. Espiritualidade e saúde. Acreditar na existência de uma força superior faz bem à saúde. Olha aí, pessoal. Uma pessoa que busca se conhecer, uma pessoa que busca espiritualidade, ela tem uma saúde bem mais desenvolvida, bem mais, bem mais reforçada. Bom, um médico, tá bom, um canadense chamado de William Owsley, tá bom, muito conhecido ali em 1910, há muito tempo atrás, ele disse assim mesmo, que a fé, ela despeja uma inesgotável torrente, tá bom? Ela despeja uma inesgotável torrente de energia, ou seja, ele considera tá bom, a espiritualidade como se fosse, tá bom, uma fé, né? Uma fé, uma energia muito grande, ou seja, ela auxilia a combater o estresse, ela auxilia a combater a raiva, a amargura, a depressão. Que são sentimentos, pessoal, que fazem mal ao nosso corpo, tá bom? Por exemplo, aqui a raiva, o estresse, se forem cultivados são emoções que, se forem cultivadas, podem externar, né, isso para o nosso corpo, para os órgãos, causar problemas, né, no coração, causar problemas na mente, né, casos, por exemplo, como depressão, tá bom? São sentimentos ruins que da nossa alma pode transparecer para o nosso corpo, né? Então esse médico ele falou que a espiritualidade é essa fé, né, que desperta uma inesgotável torrente de energia, ou seja, ela faz bem para o nosso corpo, ela nos traz equilíbrio, tá bom? Ou seja, ajuda a evitar depressão, amargura, sentimentos ruins, né? Um outro pesquisador chamado de Ricardo Monesi, tá bom, da Unifesp, ele diz que é uma energia que atua no sistema límbico, área responsável pelas emoções. A espiritualidade também fortalece o sistema imunológico, ou seja, esse pesquisador diz que ela auxilia nas nossas emoções, ela nos orienta. Se estou sentindo raiva, rancor, ela me ajuda a refletir, a aprender a perdoar, aprender a canalizar os meus pensamentos para boas práticas e não matar aquela pessoa que me fez o mal,
e não perdoar aquela pessoa que me agrediu em palavras, mas sim a perdoar. Bom, então ela nos direciona e ainda favorece a nossa saúde, aumentando o sistema imunológico, evitando determinadas doenças, tá bom? Que podem agir sobre o corpo da pessoa. As pessoas espiritualizadas, tendo ou não religião, têm mais qualidade de vida, tá bom? Além de se alimentarem, praticar exercícios, elas entendem o propósito de vida, tá bom, pessoal? Ou seja, os índices de hipertensão, doenças cardíacas, eles são mais baixos, tá? Elas se alimentam melhor, possuem menos tendências ao tabagismo e ao alcoolismo. Ou seja, as pessoas espirituais, que buscam a espiritualidade, por elas terem um cuidado com o corpo, respeito com o ser divino, o ser criador, o ser supremo, elas não se entregam a esses vícios mundanos, né? Vícios como, por exemplo, as drogas, o álcool, o próprio cigarro, que fazem mal ao corpo, à saúde do homem, prejudicando ali os pulmões, prejudicando a saúde de um modo geral, comprometendo o órgão desta pessoa, desencadeando doenças que podem levar até a morte. Então, as pessoas espiritualizadas, elas procuram cuidar do seu corpo, se alimentar bem, terem bons pensamentos e evitar determinados vícios, isso auxiliando em corresponder bem aos órgãos, a todo o organismo, tá ok? As pessoas também, pesquisas comprovam que a espiritualidade ameniza sintomas de doenças crônicas como a AIDS e o câncer, e a fé faz o indivíduo ter pensamentos positivos, que é essencial para enfrentar qualquer problema. O paciente aceita o tratamento e segue todas as recomendações médicas, pois sabe que elas farão a diferença. O tempo de internação é menor para quem possui fé. A espiritualidade torna as pessoas mais felizes, ou seja, elas são altruístas, fazem o bem, né? Se envolvem nas brigas e apresentam menor taxa de suicídio, tá bom? Em relação às pessoas sem fé, tá? Ou seja, uma pessoa espiritual, né? Ela se conhece, ela busca se cuidar do seu próximo, evitando se matar, que é a prática do suicídio é quando a pessoa está gritando por dentro, está sofrendo, onde o medicamento nenhum pode resolver, né? Então, pessoas espiritualizadas, elas se conhecem, elas sabem que são, reconhecem as vozes que circundam, entendeu? E ela tem ali um propósito de vida, que isso é fundamental para a pessoa se valorizar e não entregar sua vida por emoções ou por problemas que a vida nos direciona. Talvez um diagnóstico de câncer, um diagnóstico de soro positivo e de AIDS, enfim, de outras enfermidades pode levar a pessoa ao desespero, que é diferente do medo. O medo todo ser humano tem ali pelo cuidado da própria vida, mas o desespero é o medo sem controle, tá? Então a espiritualidade ela pode auxiliar a pessoa a ter boas decisões, boas escolhas, ter um bom posicionamento, tá, pessoal? Então é isso. Já estamos chegando ao fim da nossa aula. Modéstia relata que indivíduos espiritualizados não se desesperam diante das adversidades, porque sabem que não estão desamparadas, ou seja, não estão sozinhos. Jesus deixou bem claro, sabe, queridos, que no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Jesus prometeu as aflições, os dias difíceis, o dia mau, tá bom? Todos nós temos a morte de um ente querido, né? Quem sabe notícia de desemprego, né? Enfim, o fim de um relacionamento, são dias maus, são dias que causam dor, causam tristeza, mas Jesus disse para que nós venhamos a ter bom ânimo, ter boas escolhas, bons pensamentos, boas práticas. Alguns exemplos do que a espiritualidade ela pode influenciar na saúde do ser humano: sistema imunológico mais eficaz, melhoria da saúde vascular, tá, pessoal? Sentem-se mais forte diante de qualquer adversidade,
O tempo de internação é bem menor em relação aos que não possuem fé, ou seja, pessoas espirituais elas têm a tendência de ter altas mais rápido depois de uma cirurgia, de um problema de saúde, tá bom? São menos propensas à depressão e doenças da alma. Se entram em depressão, a recuperação é bem mais rápida, tá bom? Tem menos risco de hipertensão, acidente vascular, que é o conhecido como AVC, né? Doenças coronárias, e apresentam baixos índices de mortalidade. Tá bom, pessoal? Para a gente finalizar a nossa aula de hoje, eu quero convidar você a refletir comigo João 10:10b, tá bom? Que diz assim mesmo: o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e a vida completa. Versículo B, em outras traduções diz Jesus, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, isto é, uma vida completa e com propósito. Eu não preciso ter tudo o que eu quero para me ser feliz. Ou seja, eu não preciso ter tudo aquilo que eu almejo, mas sim aquilo que de fato eu preciso. Ou seja, eu não vou ter tudo que enche os meus olhos, mas sim aquilo que Deus sabe que é melhor para mim. Isso pode ser melhor também para você. A vida eterna, a certeza da salvação, o caminhar com Jesus aqui na terra, conhecer seus ensinamentos. Então isso é o suficiente para que venhamos a ter uma vida plena aqui dessa terra, onde riquezas não venham ser o centro, onde riquezas não venham ser tudo na vida do ser humano, mas sim, claro, nós sermos prósperos, mas Deus venha ser o centro do nosso coração. Jesus deixou bem claro sobre um certo homem que ele encontrou um terreno onde tinha um tesouro, e nesse terreno ele escondeu esse tesouro, foi embora, vendeu tudo que ele tinha, comprou aquele terreno e ficou com aquele tesouro. Aquele tesouro era Jesus. Ou seja, Jesus é tudo, é suficiente para cada um de nós. Claro, todos aqui têm liberdade de acreditar, tem liberdade de religiões, de escolhas e práticas, mas Jesus, segundo a Bíblia, é o maior tesouro na existência da humanidade. Muito obrigado pela atenção, Deus abençoe a vida de vocês. Essa foi a nossa aula de religião. Um forte abraço, pessoal. Valeu!